Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Consistência. O meu nome é Fábio e hoje vou falar então sobre o facto de a Crypto.com ter sido hackeada. Hoje nem vou fazer a introdução nem nada, vamos saltar diretamente para as notícias. As notícias que eu vou mostrar estão escritas em português, porque é mais fácil para muitos de vocês entenderem. Obviamente há muitas notícias escritas em inglês, porém eu sei que há muitas pessoas que não entendem totalmente inglês, portanto as notícias que eu vou mostrar estão escritas em português e por isso vamos já saltar para elas. É verdade que no dia 17 de janeiro a Crypto.com esteve com bastantes problemas na aplicação. Durante o dia foi muito difícil entrar na aplicação. Foi também muito difícil fazer qualquer withdraw, ou seja, retirar qualquer quantia monetária, fosse em fiat ou mesmo até em criptomoedas, se quisessem transferir para a DeFi Wallet ou para outra corretora da Crypto.com, para a Binance ou para a BlockFi, por exemplo. Foi um dia muito difícil no dia 17 de janeiro para os utilizadores da Crypto.com. E tudo se deveu supostamente a um ataque de hackers. Eu digo supostamente porque a Crypto.com nunca veio a público confirmar que efetivamente tinham sido hackeados ou que pelo menos tinham sido roubadas algumas quantias de criptomoedas, mas a verdade é que há muitas notícias sobre isso, portanto, vamos pressupor a mesma efetivamente que a Crypto.com sofreu um ataque de hackers e que foram desviados então 15 milhões de dólares. Pelo menos é o que as notícias dizem. Tenho aqui este site livecoins.com.br que diz que a Crypto.com é hackeada e perde 82 milhões de reais, que são 15 milhões de dólares, sendo que há usuários que relatam perdas. Alguns usuários da Crypto.com relataram perdas de fundos e saques, que são levantamentos não autorizadas de criptomoedas. Na manhã de segunda-feira, que foi dia 17 de janeiro, a Crypto.com, uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo, suspendeu os levantamentos alegando atividades suspeitas. Sem dar muitos detalhes, a Crypto.com ainda não se pronunciou sobre isto. O facto é que a empresa de segurança PegShield confirmou que a empresa Crypto.com foi efetivamente alvo de um hack. De acordo com a empresa de segurança PegShield, lá está, nunca foi confirmado pela Crypto.com, pelo menos 15 milhões de dólares, que são os cerca de 82 milhões de reais, foram levantados da Crypto.com e os fundos roubados, que estão sendo lavados em uma plataforma chamada Tornado Cash. Basicamente, a Tornado Cash também impossibilita ou torna muito mais difícil fazer o rastreamento, o tracking de que fundos é que foram levantados e de que carteira para carteira é que esses mesmos fundos também se movimentaram. Portanto, o Tornado Cash basicamente torna muito difícil perceber se houve efetivamente então algum levantamento de dinheiro e se sim, de que carteira para carteira é que houve esse movimento. Lá está novamente, isto foi um Twitter da PegShield, uma empresa de segurança, nunca foi confirmado pela Crypto.com e diz mesmo que a perda da Crypto.com foi de cerca de 15 milhões de dólares na altura, porque foram pelo menos roubados 4.6 mil Ethereum, sendo que metade deles estão sendo lavados na Tornado Cash, portanto, para tornar mais difícil o rastreamento desses Ethereum que foram roubados. A empresa PegShield soltou então este Twitter, também aqui com print screens da atividade, e depois o que a Crypto.com fez assim que soube que houve alguns relatos de users que suspeitavam de atividade ilícita, que não eram eles que tinham pedido para levantar aqueles Ethereum ou que tinham já reportado alguns movimentos suspeitos que não tinham sido os próprios a fazer. O que a Crypto.com fez, e do meu ponto de vista até foi muito bem feito, foi que eles então bloquearam todos os levantamentos, fosse em dinheiro, mesmo em fiat, fosse de dinheiro, de euro ou de real da Crypto.com para a vossa conta, fosse de criptomoedas da Crypto.com para outra plataforma, ou se fosse mesmo da Crypto.com para a DeFi Wallet, eles bloquearam mesmo tudo por motivos e por questões de segurança. Isso para mim também, do meu ponto de vista pessoal, isto é, lá está, isto é a minha opinião pessoal. Foi bem feito porque assim que eles souberam de alguma atividade que não era suposto acontecer, eles bloquearam todos os levantamentos, o que fez assim com que, mesmo que houvesse algum hacker ainda a tentar roubar alguns fundos, os levantamentos, como foram totalmente cancelados,
os hackers não tinham como desviar esses fundos da Crypto.com porque a Crypto.com bloqueou todos os levantamentos. E aqui mais em baixo conseguimos ver então que a notícia da livecoins.com.br diz que a Crypto.com suspendeu os saques, que são os levantamentos, e a plataforma justificou esta ação citando atividades suspeitas que ameaçam a segurança dos ativos dos clientes. Aqui temos novamente aqui temos então o Twitter que a Crypto.com disse que tem um pequeno número de usuários relatando atividades suspeitas nas contas. Suspende então os saques enquanto a equipa da Crypto.com investiga e que todos os fundos estão seguros. Isto foi um Twitter que eles colocaram. Lá está, apesar de a plataforma estar a dizer que todos os fundos estão seguros, existem então também alguns Twitters de algumas pessoas a dizer que efetivamente houve criptomoedas, neste caso Ethereum, que foram desviados, que foram roubados. Portanto, isto aqui é mais ou menos o jogo do gato e do rato. As pessoas no Twitter dizem que foram roubadas. A plataforma Crypto.com no Twitter diz que não houve nenhum movimento em nenhuma conta dos usuários, portanto, todos os fundos estão seguros. E não conseguimos concluir quem é que tem a razão ou qual é que é a verdade por trás disto tudo, porque a própria Crypto.com disse estar a investigar o problema e nunca disse ter sido alvo de nenhum ataque de hackers, enquanto os usuários relatam que efetivamente houve então moedas que foram desviadas das suas próprias contas. Temos aqui outra notícia do portal do bitcoin.uol.com.br a dizer que a corretora Crypto.com perdeu 4.600 Ethereum em ataque, que efetivamente correspondia na altura a 15 milhões de dólares. E esta notícia avança mesmo que existem especialistas que acreditam que o verdadeiro prejuízo pode ser bem maior. Portanto, aqui voltamos a ver a mesma notícia, que a Crypto.com foi hackada, que houve bastante volume. Aqui então falam um bocadinho sobre a corretora de Singapura, que gastou então 700 milhões para comprar os direitos do estádio, neste caso a Crypto.com Arena. E também dizem aqui que no dia 17 que a Crypto.com anunciou que estava então tudo pausado no que toca a levantamentos. E temos aqui um novo Twitter que a outra notícia não mostrou, que dizem aqui então que um pequeno número de usuários experienciaram atividade não autorizada nas suas contas e que todos os fundos estão seguros. Eu carreguei e isto veio ter ao Twitter deles, mas pronto, vocês conseguem ver aqui que isto é mesmo da Crypto.com, todos os fundos estão seguros e eles reformularam e disseram para nós fazermos então aqui dois passos, que foi fazer o sign-in outra vez na nossa app e na Exchange Account e dar o reset ao 2FA, que basicamente é o Google Authenticator, ou aqueles passos de segurança que nós temos de ter, que são os códigos que mudam a cada 30 segundos. Obviamente, depois eles, tendo então ou não um ataque de hackers, eles bloquearam os withdraws, os levantamentos, também tiveram a mexer e muito na aplicação. Como conseguem ver aqui, foi impossível na segunda-feira, dia 17, para alguns usuários entrarem na aplicação. Eu próprio não conseguia usar o meu 2FA, basicamente eu conseguia entrar na aplicação, mas não conseguia usar o meu 2FA e os levantamentos estavam mesmo pausados, porque eu tentei então levantar CRO para mandar para a DeFi Wallet para colocar a render os juros e não consegui, aquilo ficou pendente durante muitas horas e só no dia 18 de madrugada é que aquilo foi aceito. Portanto, eu sempre consegui entrar na aplicação, mas não conseguia usar o meu 2FA porque aquilo dizia que eu não tinha o 2FA ativo. Quando tentava ativar, aquilo dava erro. Portanto, eles desativaram também o 2FA e bloquearam os levantamentos, o que significa que, mesmo que alguém entrasse na vossa conta, não conseguiam tirar de lá as moedas. O máximo que conseguiriam fazer, quanto muito, seria então vender o que vocês tinham, aí comprar outras moedas ou gastarem o vosso dinheiro sempre em criptomoedas e sempre na vossa conta. Temos aqui uma terceira notícia também da webbitcoin.com.br a dizer que a Crypto.com é hackada, perdas somam os tais 15 milhões. Isto é sempre notícia com os mesmos conteúdos, porque basicamente foi como disse, isto foi um ataque que não foi confirmado pela Crypto.com. Os usuários no Twitter relatam que foram hackados, que perderam 15 milhões, mas os seguranças acreditam que a perda foi bem maior. A Crypto.com diz que não se passa nada e até agora ainda não confirmaram nada. Temos aqui então o CEO da Crypto.com, o Chris, em que basicamente no dia 18 de janeiro, que foi após aquilo tudo ter acontecido,
Disse então que nas últimas 24 horas não houve fundos perdidos de nenhum usuário, de customer, basicamente nós os usuários, ninguém perdeu dinheiro. O tempo de withdraw foi de 14 horas que teve suspendido, basicamente, e que a equipa deles estão a trabalhar bastante para dar resposta ao incidente e para reporem tudo dentro da aplicação de volta à normalidade. E aqui no dia 17 temos aqui vários twitters dele também, para explicar em que ponto é que estava a situação da Crypto.com e o que é que se estava a passar com a Crypto.com, mas basicamente até à data eles ainda não confirmaram se foram hackeados ou não. Ele simplesmente diz aqui que não houve dinheiro perdido. Vou-vos mostrar também esta notícia então da corretora da Binance, que também sofreu um ataque de hackers supostamente há 2 anos. Portanto, sempre que vocês têm criptomoedas nas corretoras, correm o risco de isto acontecer. A corretora de Bitcoin Binance sofreu um ataque de hacker que desviou 41 milhões. Neste caso, a empresa afirmou mesmo que a ação dos hackers em larga escala está sendo investigada e que os sacos, que são os levantamentos, ficarão suspensos também por uma semana. Portanto, o que aconteceu com a Crypto.com, tenha sido verdade ou não, também já aconteceu, por exemplo, com a Binance. Eu vim só trazer e mostrar esta notícia da Binance para ver se o medo não se instala muito. Porque a verdade é que se vocês não tiverem as vossas wallets, as vossas cold wallets, as ledgers, aquelas pens onde guardam as criptomoedas, basicamente as criptomoedas não são mesmo vossas, por isso é que também que se diz not your keys, not your coins. Basicamente, quer dizer que se vocês deixarem as criptomoedas como eu deixo, e eu tenho noção do risco que corro nas plataformas, nas exchanges, nas DeFi wallets, correm o risco de isto acontecer. Agora vamos por partes. Será mesmo que a Crypto.com sofreu um ataque de hacker e que foram desviados então 15 milhões de dólares? Eu acredito que sim, porque não acho que os usuários iriam acordar numa manhã de segunda-feira e lembrarem-se de ir para o Twitter a dizer: olha, a minha conta foi hackada e iam ser 15 milhões roubados assim ao mesmo tempo, só porque sim. Portanto, eu acredito que a Crypto.com tenha sido efetivamente hackeada, que tentaram e que conseguiram desviar alguns fundos de alguma conta. Também acredito que a Crypto.com, mesmo que tenha sido hackeada e que tenha visto que tenha sido roubada ou que um dos clientes da Crypto.com tenha ficado sem os fundos em Ethereum, por exemplo, acredito efetivamente que a Crypto.com então irá ressarcir esse mesmo usuário, porque a Crypto.com tem mesmo muito dinheiro. Ou seja, aquela jogada de marketing de comprar a branding, o nome do estádio, em vez de ser de Staples Center para passar a ser Crypto.com Arena, 700 milhões de dólares, aquilo não foi o budget todo deles, ou seja, eles não gastaram todo o dinheiro que tinham para fazer uma jogada de marketing. Eles têm muito, muito, muito mais dinheiro que isso, obviamente, e portanto, presumo eu que eles preferem então perder 15 milhões de dólares e devolver o Ethereum que foi roubado ou as criptomoedas que foram desviadas, do que propriamente manchar o nome da Crypto.com. Porque reparem, eles têm então já a branding em muito lado. Eles estão na UFC, eles estão em algumas ligas de futebol, estão em algumas ligas de futebol americano, de rugby, estão então com o Crypto.com Arena, estão na Fórmula 1, portanto, eles têm muito a perder por apenas um ataque de hacker que desviaram apenas 15 milhões. Eu digo apenas porque para eles 15 milhões não é assim muito. Portanto, eu acho que mesmo que tenham sido hackeados, mesmo que alguém tenha perdido dinheiro e criptomoedas, acredito mesmo que eles vão ressarcir essas pessoas. Não são obrigados a isso, mas acredito que o irão fazer porque eles têm mais a perder se isto continuar a acontecer e se as pessoas disserem que foram roubadas e que ninguém fez nada, vão manchar muito o nome da Crypto.com. Portanto, eu acho que eles preferem perder 15 milhões de dólares assim num ataque do que perder propriamente a credibilidade que têm no nome da Crypto.com. Por isso, efetivamente, no dia 17 e dia 18 houve muitos constrangimentos na aplicação da Crypto.com por um ataque de hackers que não foi confirmado pela Crypto.com, mas que eu acredito que tenha havido. Também acredito que tenham desviado fundos. Acredito que a Crypto.com vai devolver esses mesmos fundos, apesar de não ser obrigado, porque eles têm mais a perder do que apenas 15 milhões, do que se mancharem o nome da Crypto.com e a credibilidade da Crypto.com e a reputação da Crypto.com for bastante manchada pelo mundo fora. Como viram, também aconteceu com a Binance há 2 anos atrás, e a Binance, no entanto, mantém-se forte e firme e bastante grande. Se tudo correr bem com o passar do tempo e dos anos, a Crypto.com irá também estar então
Eu digo ao nível da Binance, mas atenção, não estou a dizer que a CRO vai valer o mesmo que a Binance. Eu vou dizer é que a Crypto.com, enquanto empresa, enquanto projeto, estará a ser tão grande também como a Binance, ou seja, também estará a ser falada no mundo todo, será uma das mais usadas no mundo inteiro e é isso que eu estou a dizer que a Crypto.com irá ser, não estou a dizer que a CRO será do mesmo valor que a Binance. Atenção. Posto isto, a minha opinião pessoal, que vale o que vale, é que guardem as vossas criptomoedas nas ledgers, que são aquelas pens, basicamente as cold wallets. Se não o fizerem, vocês têm que ter noção que correm o risco de acordarem um dia e não terem criptomoedas nenhumas, porque podem entrar na plataforma, seja a Crypto.com, a Binance, a Coinbase ou outra qualquer, e roubarem as vossas criptomoedas todas. As plataformas não são obrigadas a devolver esse dinheiro, porque vocês acordaram nos termos e condições em que isso, se acontecesse, eles não vos devolviam o dinheiro. Por isso, também a minha opinião pessoal é guardem as vossas criptomoedas nessas pens. Caso não o façam e queiram deixar nas plataformas, nas exchanges, nas DeFi wallets, escolham então plataformas grandes, estilo Binance, a Crypto.com, que também já é bastante grande, a própria Coinbase. Escolham então plataformas que sejam de grande renome, que tenham muito poderio financeiro, que estejam na Beara, que sejam tipo número um em termos de exchanges, qualquer coisa assim do género, porque isto não vai significar que eles vos vão devolver as criptomoedas que foram roubadas, mas significa que vocês têm ali supostamente uma das melhores plataformas de criptomoedas, logo a priori existe uma maior segurança. A priori, mesmo que vocês sejam roubados, em princípio a plataforma prefere então devolver essas criptomoedas do que manchar o próprio nome. Mas lembrem-se sempre, not your keys, not your coins, portanto comprem aquelas pens, cold wallet, as ledger, os nomes que vocês lhe queiram chamar, mas basicamente esse é o sítio mais seguro para vocês terem as vossas criptomoedas. Da mesma forma que a Binance foi hackeada há 2 anos, roubaram 41 milhões de dólares. A Crypto.com, supostamente, alegadamente, eu acredito que sim, foi hackeada no dia 17 de janeiro. Segunda-feira também desviaram então 15 milhões de dólares em Ethereum. Por isso, isto é provável de acontecer com o passar dos anos, ou seja, existe a probabilidade de as plataformas serem hackeadas, serem roubadas, desviarem fundos. Portanto, vocês têm todas as informações disponíveis neste vídeo e na internet fora de como é que hão de guardar de forma segura as vossas criptomoedas. Portanto, não seguiem pela minha opinião pessoal, não seguiem pela opinião pessoal de outra pessoa. Estudem, procurem informação na internet, vejam onde é que é o sítio mais seguro para vocês guardarem as vossas criptomoedas, caso queiram. Se não quiserem e deixarem nas plataformas, nas exchanges, nas Binance, nas Cryptos.com, vocês já sabem o risco que correm. Desde que durmam bem à noite, é isto tudo que interessa. Não era suposto eu fazer este vídeo hoje, infelizmente aconteceu isto, portanto, hoje esperem 2 vídeos sobre a Crypto.com. Espero que tenham gostado da informação. Se tiverem dúvidas sobre este ataque ou sobre o que seja, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Instagram do Consistência. Podem mandar mensagem por lá que eu respondo sempre. E até a próxima.